Boa tarde, nós estamos aqui com o irmão Oli, Prestes de São Paulo, fazendo algumas perguntas, né, que muita gente tem dúvidas, que lê a palavra e não entende. Então a gente pegou uns tópicos aqui hoje para poder explicar para vocês sobre interpretação profética das Escrituras. Irmão Oli, por que Jesus ele falava por parábolas? Jesus falava por parábolas, como ele falou lá em Mateus capítulo 24, verso 13, 14 e 15, no qual ele disse que aquele povo não entendia, porque eles estavam com o coração endurecido. Eles então ouviam com os ouvidos, mas não entendiam, ou viam com os olhos e não percebiam, porque eles ouviam de mau grado, ou seja, de má vontade. Sim. Lá em Mateus 24, 19, que muita gente deve ter dúvidas sobre esse versículo, né? Que diz assim, que Jesus falou naquele dia, né? Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que ele quis dizer especificamente sobre essas grávidas? Quem seriam essas grávidas? Já que biblicamente mulher também significa igreja, significa as igrejas que no tempo do cumprimento da profecia estarão com filhos no seu bojo, mas não deram a luz a eles. Isso significando a luz da palavra de Deus, a sua lei ou mandamento, conforme Salmo 119, verso 105, 160 e 142, última parte. Ou igrejas que se alimentam da sua própria doutrina filosófica e não de Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, e também que fazem as suas próprias vestes e não estão revestidos do linho fino e resplandecente, que são as obras de justiça dos justos, conforme Apocalipse 19, 8. Então hoje seriam a maioria das igrejas, né? Que pensam que estão dando a luz, mas na verdade elas retêm algum conhecimento, né? Que seria sobre os mandamentos, né? Que nem todas elas obedecem, né? Então elas estão ofuscando essa informação, né? Também as que estão amamentando ou estarão amamentando significa as igrejas que estiverem com os filhos que ainda estão sendo alimentados com doutrinas básicas de ressurreição de mortos, batismo, juiz eterno, enfim, ou seja, são crianças porque não podem suportar o alimento sólido, precisam ser alimentadas com leite, que é coisas rudimentares, como diz o apóstolo Paulo, que com leite vos criei. Sim. Lá em Isaías também, no capítulo 4, versículo de 1 a 2, diz o seguinte: E 7 mulheres naquele dia lançarão mãos de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Essas 7 mulheres se referem às igrejas, então, né, irmão Li? Sim, embora que não uma entidade religiosa per se, mas são 7 conjuntos de doutrinas, porque as igrejas, muitas delas têm a mesma doutrina, porém, elas estão divididas em ministérios. Elas se alimentam da sua própria alimento, digamos assim, seu próprio alimento doutrinário filosófico e também das suas vestes que elas mesmas fabricam, mas elas não se alimentam do pão vivo que desceu do céu e não se vestem da roupagem que é o linho fino e resplandecente, que são as obras de justiça do justo, conforme está em Apocalipse 19, verso 8. Porque hoje, irmão Li, as igrejas, elas procuram nos mostrar que Jesus é o caminho, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas não explicam que Jesus é o Cristo, né? Que Jesus é a palavra, não somente aceitar Cristo. Ah, eu aceitei Cristo e estou salva. Elas hoje não mostram que Cristo é a palavra. Não, alguém que aceita Cristo já está salvo, sem obedecer a palavra dele, né? Uma coisa que poucas pessoas compreendem é que Jesus é a representação física de Deus.
enquanto que Cristo é a representação jurídica de Deus. Isso está evidenciado na Escritura Sagrada, no capítulo 30 de Deuteronômio, aliás, no capítulo 30 de Êxodo, a partir do verso 11, e em Romanos 10, onde Paulo toma emprestado o texto de Moisés e que diz que lá ninguém deve perguntar quem vai subir ao céu para trazer a palavra ou o mandamento, ou quem vai passar além do mar para trazer a palavra ou o mandamento. Paulo toma esse texto emprestado e diz que ninguém deve dizer quem vai ao céu para trazer a Cristo ou passar além do mar para trazer a Cristo. Portanto, Cristo é a palavra ou o mandamento, e não um outro nome de Jesus no grego, como algumas pessoas propõem. Então, Jesus seria a pessoa física. A representação física de Deus. E Cristo é a representação jurídica de Deus. Que é a palavra, a verdade e o caminho, né? Exato. Lá em Apocalipse, capítulo 1, 11, aí fala sobre a igreja de Éfeso, que Jesus mandou João escrever um livro, aquilo que lhe foi mostrado, né? E enviasse as 7 igrejas, que seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, irmão Li, elas existiram no espaço de tempo ou são protótipos das igrejas de hoje? Elas são protótipos da igreja de hoje. Por quê? Porque essas igrejas que João escreveu para elas, o Senhor mandou que ele escrevesse um livro, ou em um livro, as cartas para essas igrejas. E Paulo mandou que as cartas que fossem endereçadas a uma igreja fossem lidas em outra igreja. Portanto, aquelas cartas lá não são para um tempo, uma igreja após outra, como há uma interpretação em alguma entidade religiosa atual. Mas elas foram ou são dirigidas e exemplo e modelo para as igrejas de hoje. São protótipos das igrejas de hoje, tanto nas que são aprovadas, quanto naquelas que são reprovadas por Deus, lá no livro de Apocalipse, nas cartas dirigidas a elas. Ainda falando do assunto, irmão Li, lá sobre o primeiro amor, né, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que Jesus disse que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? O primeiro amor são os mandamentos de Deus, o que dizem respeito a Deus, enquanto que o segundo é o que diz respeito ao próximo. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo. Portanto, a igreja de Éfeso deixou um dos mandamentos do temor a Deus, ou seja, um dos 4 da primeira parte do Decálogo. Certo. Esperamos que nós esclarecemos aqui algumas dúvidas, né, que alguém possa ter. E nós voltaremos com mais perguntas, mais respostas, para que as pessoas entendam, né, que às vezes a gente está na Bíblia e não consegue entender certos versículos, fica um pouco difícil. E nem sempre nós temos pessoas, às vezes, por perto para tirarmos essas dúvidas. Esperamos que nós tiramos essas dúvidas, né, se alguém ainda tinha. E voltaremos em breve. Obrigada.